Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo hoje. Aqui é uma segunda-feira e eu vou começar esse vídeo pra vocês do dia de hoje. Eu postei a minha rotina do final de semana, que foi o último vídeo atrás aí. E assim, gente, eu peço até perdão pra vocês pela falta de explicação que eu dei pra vocês no vídeo. Porque assim, eu tava extremamente cansada. Tipo assim, no sábado eu tinha acordado 5 da manhã, fui dormir meia-noite. No domingo acordei 5 da manhã, fui dormir meia-noite também. Então eu editei aquele vídeo no domingo, já que eu fui dormir meia-noite por conta disso que eu tava editando ele. E assim, eu tive muitas falhas naquele vídeo. Eu não me expliquei muitas coisas pelo excesso de cansaço. Por isso que é importante isso, né, gente? Eu quero passar pra vocês, mostrar pra vocês algo bem claro, algo bem explicativo e infelizmente eu não consegui passar isso no vídeo anterior, mas me perdoa, tá, gente? Eu vou tentar melhorar cada vez mais em falar a decoração, a massa, o tamanho da forma, sabe? Esse tipo de coisas que eu sei que vocês procuram, né? Principalmente para quem é iniciante, procura em um canal explicações, né? Para que elas possam se basear, né? Na realidade delas. Então, assim, me perdoa mesmo, tá? Eu prometo que eu vou tentar ser mais clara, mais informativa aqui pra vocês, tá? Agora hoje é segunda-feira, são 11 horas da manhã e eu vou começar minha produção. Acordei hoje cedo, 7h30 e, tipo assim, tô cansada, gente, tô cansada. Mas a vida não para, né? Os boletos não param de chegar, então assim, a gente tem que acompanhar a nossa rotina. Sempre que a gente pode, a gente descansa. Isso é importante, tá? Mas a gente também tem que dar prioridade aos trabalhos, às encomendas, os clientes. E é isso, gente. Hoje eu tenho uma encomenda de bolo, mas já apareceu outra encomenda. Então, vamos lá comigo para mais esse vídeo. Eu vou começar aqui com os meus recheios. Eu vou fazer 4 bases de recheio na minha panela mexedora, tá? Eu não vou usar, eu acredito que eu não vou usar isso tudo hoje, de recheio, né? Mas daí eu guardo direitinho e coloco na geladeira, entendeu? Pra sempre quando aparecer pronta entrega, eu ter. É importante isso. Quando você tem algo ali pronta entrega, que facilita para o seu cliente, você conseguir atender ele. E é isso, gente. Vou estar usando aqui, ó, Piracajuba e o creme de leite da Santa Clara, que eu tô gostando muito dele. E tá um preço bem acessível aqui pra gente. E é isso, gente. Vamos lá pra nossa doce rotina. Vou fazer 4 receitas, tá, gente? Eu vou colocar aqui já na nossa panela, aqui, ó. Aí eu coloco do ladinho aqui, ele vai caindo aos poucos. Depois eu só amasso pra cair, sair tudo, sabe? Eu coloquei no outro vídeo, se vocês gostavam desses vídeos que é longo, né? E muitas de vocês responderam que sim, que gostam de vídeo longo. Então, assim, eu vou fazer esse aqui o mais explicativo possível para que vocês entendam toda a lógica aqui do que eu tô fazendo, tá? Eu tô devendo uma massa de bolo pra vocês, a minha massa de bolo que eu trabalho aqui há mais de 3 anos. Eu vou fazer pra vocês, tá? É uma massa assim, não vai leite, é a base de água e óleo, mas assim, é uma massa extremamente gostosa. Tem clientes que mandam muito feedbacks pra mim. Eu tô usando 4 creme de leite, 4 leite condensado. Vou adicionar o leite em pó. Eu utilizo 2 colheres para cada leite condensado, tá? Como eu coloquei 4 colheres, 4 leites condensados aqui, eu vou utilizar 8 colheres. 8 colheres de leite em pó. Misturo muito bem aqui. É importante você misturar muito bem para que seu brigadeiro fica lisinho, né? Porque o motor da panela não consegue misturar o leite em pó e nem o chocolate em pó, então você faz essa função aqui pra ela. Pronto, rapidinho. Com o fouet você dissolve rapidão. Vamos levar pra panela e ir pro próximo passo. Ó, gente, o recheio tá pronto aqui, ó. Tá bem cremoso, ele tá bem quente, tá, ainda. Quando ele esfriar, ele vai ficar bem mais consistente. Ó. E eu não tô gostando muito desse leite condensado, gente, Piracanjuba.
ele tá deixando um pouco amarelado, ó. Não fica mais branquinho. E assim, eu gosto quando o recheio fica bem branquinho, sabe? Ai, tá cada vez mais complicado os ingredientes pra confeitaria, né, gente? Estão diminuindo a gordura, a qualidade não tá vindo mais assim, né, o esperado. Tá bem complicado. Gente, vamos começar aqui recheando o nosso bolo, tá? O nosso recheio está aqui. Eu uso o guaraná para molhar o bolo, tá? Nunca tive nenhuma reclamação quanto a isso, tá bom? Dos meus clientes. Aqui é bem aceitável. Aqui, gente, é a nossa massa de chocolate. Eu sempre gosto assim, né? Não é todos, mas eu sempre gosto de estar tirando aqui essa rebarbinha, que é o açúcar, tá? É o açúcar da nossa massa. Antes que alguém venha falar aí, a minha mão está muito limpa, tá? Eu lavei a minha mão, retirei aqui e vou retirar da parte de baixo. Nesse bolo de retangular de 1 quilo, eu uso apenas uma camada de recheio. Eu deixo isso bem claro pro cliente, porque ele é um bolo pequeno, gente. Num bolo redondo eu consigo fazer 2 camadas, porque ele é um bolo mais alto, né? E esse aqui, ele é um pouco... Ele é maior, né? De comprimento, mas mais baixo. Porém, no peso fica a mesma coisa. Às vezes pesa até mais do que o bolo recheado, tá? Então, aí eu faço esse esquema aí de fazer ele uma camada só de massa, uma camada de recheio para 2 de massa, tá bom? Eu tenho até que fazer a minha tabela de bolos retangulares, gente, porque muitas pessoas pedem, né? Eu tenho a tabela só de bolos redondos, mas eu tenho que fazer a minha tabela. E aqui, gente, eu vou colocar na balança para mim ter mais ou menos a noção, tá? Os meus pesos não são por quilo, os meus bolos não são por quilo, mas porém eu gosto de pesar para ficar bem especificado, para me saber e passar certinho pro cliente, né? Eu vou nivelar aqui minha massa, que tá um pouco alto. A minha forma é aquela, gente, do tamanho de uma caixa de leite. Ó, esse aqui é uma caixa de leite, ó. É o mesmo tamanhozinho, ó. Falta pouco, né? Mas assim, a gente identifica o tamanho como uma da caixa de leite, tá? Pra ficar bem claro assim. Entendeu? E é isso, gente. Vamos aqui começar a rechear nosso bolinho. Porque eu ainda tenho que fazer massa pro bolo de encomenda. Porque esse bolo aqui foi de última hora. Aí eu inicio com a minha massa. Ó, não é uma massa... não fica tão fino de massa, tá? Esse bolo até vai ficar pesando bem mais de 1 quilo. Daí eu vou colocar aqui, como eu sei que tá 440 de massa, 470 de massa, eu vou tentar colocar o máximo aqui de recheio pra chegar nos 1 quilo, né? Daí vai ser quantos? Uns 130 gramas de recheio, né? Pra daí, eu vou tarar aqui, 130 gramas de recheio. Pra daí no final vai dar o peso certinho de 1 quilo e pouco, 1 quilo e 100. Já coloquei aqui. Gente, eu sempre passo, tá? Não tem jeito. Eu gosto de fazer assim uma coisa bem caprichada mesmo. Coloquei aqui 230 de recheio. Mas é isso, né? Nosso cliente agradece. Ó. Vai ficar um bolo bem altinho. Depois eu vou mostrar pra vocês quanto que ele tá pesando só ele assim, sem a decoração. Ó, gente, tá pesando 956, só ele assim, 956 gramas. Então, o decorado vai pesar aí uns 1,1 kg mesmo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês no final o peso. Gente, eu vou fazer aqui minha massa de 8 ovos. Eu vou explicar meio possível pra ver se vocês conseguem me entender, tá? Eu sempre gosto de deixar
todos os meus ingredientes por aqui, por cima, que facilita na hora da produção, né, gente? De eu não esquecer nada. Minha batedeira tá aqui. Esses são os ingredientes que eu uso pra minha massa, tá? Farinha de trigo, óleo, a essência de baunilha, açúcar, fermento, ovos e o meu copo medidor e uma colher, gente. É o que eu uso pra que tá produzindo a minha massa. Eu vou tentar explicar pra vocês o mais claro possível pra vocês compreenderem a minha massa, tá? Aqui seria 6 ovos, só que meu ovo tá muito pequenininho. Muito, assim, muito pequeno mesmo. E se fosse aquele ovo chumbo, seria somente 6, tá? Até 7 daria pra me fazer aqui, só que eu quero fazer com 8 mesmo, pra ficar uma receita bem, assim, exata aí pra vocês, tá? Se atentem bem ao ovo. Se ele tiver pequeno, vocês colocam 8. Se ele estiver um pouco maiorzinho, pode ser 6 ou 7, tá bom? Primeiro com os ovos, a primeira etapa é os ovos e o açúcar, tá? Eu vou começar aqui com os ovos. Ó, eu quebro assim. Como é que eu sei que o ovo não vai estar estragado se eu não quebrar ele num recipiente... Em um recipiente primeiro, pra mim depois colocar aqui na batedeira. Assim, gente, eu sei quando eu quebro e vejo que ele tá amarelinho aqui, ó. Eu quebro um no outro, tá? Aqui eu quebrei com a colher, mas aí eu sei quando eu quebro ele assim, ó. Eu quebro assim e eu já vejo, aperto aqui e já vejo. Se ele tá ruim, ele vai estar escuro e a água vai estar bem líquida. Se ele tá bom, ele vai estar mais, a gema mais, ó, mais pesada, né? Mais grossa. E ele vai estar bom. Gente, eu faço assim, muita gente fica impressionada, né? Eu vejo na hora que quebra, que ele tá bom ou não. E muita gente, você não coloca no copo antes de quebrar? Porque eu não vejo necessidade, gente. Eu já vejo aqui na hora que eu quebro. Entendeu? Então, aí, ó, o último ovo. E, deixa eu falar pra vocês. Questão da açúcar. Talvez você vá dizer assim, mas é pouco açúcar. Só que assim, o meu forte aqui, o meu diferencial é o bolo não ser enjoativo. Então assim, eu prezo muito por isso, entendeu? Pelo bolo não ser enjoativo, os clientes tendem a voltar e comprar mais, porque eles falam, Fran, seu bolo não é enjoativo, eu gostei disso. E eu adiciono menos açúcar da receita pedida, né? Eu coloco 10 colheres de... Até 12 eu coloco, mas aqui eu vou colocar 10 colheres. Eu vou colocar 10 colheres de açúcar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque assim, eu não gosto de um bolo muito doce e eu me coloco no lugar do cliente, né? Porque assim, o recheio em si não tem como ser... pouco doce, né? Ele é doce, por mais que a gente use a tática aí de colocar o chantilly no recheio de ninho pra ficar 4 leite, mas mesmo assim é doce, gente. Então assim, eu gosto de equilibrar a quantidade de açúcar. Eu sempre gosto de diminuir a quantidade da receita pedida, entendeu? Então eu vou bater aqui até esbranquicer aqui esse ovo e açúcar, pra daí depois eu vir com os ingredientes, tá? Eu já vou adiantando pra vocês, a gente vai usar aqui 200 ml de água. Eu vou colocar pra mornar 1 minuto ali no micro-ondas e 50 ml de óleo, tá? 200 ml de água, 50 ml de óleo, tá bom? Gente, já bati aqui, ó, os ovos e açúcar e ele fica assim, ó, um creme esbranquiçado. Já bati uns 15 minutinhos, tá? E pra ficar a massa bem assim esbranquiçada, tá? E é importante bater bem pro ovo dissolver bem e a massa ficar bem estruturada e fofinha. Deixa eu falar pra vocês. Agora eu vou adicionar aqui o meu líquido. Tem aqui 200 ml de água. Vou adicionar 50 ml de óleo. Coloquei aqui. Tá meio sumido, mas aqui eu entendo, tá, gente? Tá sumido aqui no copo os números, mas eu entendo. Eu sei aqui os ml do copo. E
Ah, vocês vão me perguntar, o ml desse copo aqui é de 400 ml, o copo total do copo. Mas eu tô falando aí a quantidade de ml que vocês vão usar, tá? E junto aqui do líquido, eu já também adiciono a minha essência, tá? Como eu tô só com uma mão aqui, é meio complicado. Já adiciono aqui a minha essência junto, aqui equivale aqui uma colherzinha, tá? De essência. Vou ligar a batedeira. Gente, vou aqui bater aqui o meu líquido na batedeira por aproximadamente uns minutos, tá? Só pra misturar aqui a nossa misturinha. Pra mim depois adicionar aqui o trigo, tá? E o pó royal, tá bom? Eu vou bater aqui por um minutinho aqui o meu líquido, tá? Pra mim depois vir com trigo e com pó royal. Mas eu vou mostrar pra vocês o processo. Gente, nesse momento aí a gente já vai começando o processo da massa. Eu bati primeiro, vocês viram o açúcar e os ovos, né? Depois que eu faço, que eu bato essa misturinha, até ficar um creme bem esbranquiçado, eu venho com o líquido, tá bom? Da massa, que é a água morna com o óleo, tá bom? 200 ml de água, 50 ml de óleo. Eu vou deixar a receitinha na descrição para vocês entenderem melhor, tá? Eu deixei no vídeo passado, vou deixar nessa também, para vocês entenderem melhor como que é o processo dessa massa. Eu pesei a massa, né, para vocês terem noção aí do peso certinho, e eu vou deixar tudo certinho lá na descrição também para vocês, tá? Para quem quiser fazer essa massa aí maravilhosa que eu uso, ela tanto aqui para os bolos, tanto para bolo de andar, os meus mini vulcão, bolo de pote, eu uso ela para tudo, tá, gente? E assim, é uma massa maravilhosa, tá? Ó, eu vou deixar também aí na imagem o peso que deu a minha massa, tá bom? Para vocês saberem aí como que foi feito, para vocês saberem certinho, gente, por peso, tá? Para vocês terem noção quando vocês for fazer. Em seguida, gente, o fermento, eu coloco 10 gramas, tá bom? 10 gramas de fermento, tá? Ou uma colher de sopa. Aqui, quando eu estou produzindo, eu faço apenas na colher. Eu não peso, eu confesso para vocês que eu não peso. Eu costumo peneirar a minha massa antes de colocar no recipiente que eu guardo, né? E eu costumo peneirar, mas daí eu fiz no vídeo para vocês, peneirando, para vocês saberem que é uma necessidade de peneirar a massa, né? Até porque às vezes vem uns gruminhos, vem alguma coisa e você pode ali estar tirando. Só que eu já tinha peneirado já a massa, tá bom? Mas eu gosto de deixar tudo bem claro, que é para não haver dúvidas. Porque muita gente às vezes não escuta direitinho o áudio, mas tá ali só vendo, né, o vídeo. E é isso, gente, essa forma que eu faço a minha massa. Às vezes você pode estar fazendo aí a sua massa bem parecida com a minha, mas alguns detalhes diferentes. Mas é a forma que eu faço, eu tô passando pra vocês a forma que eu faço aqui todos os dias na minha confeitaria em casa, tá? Então aí, se você já gosta desse tipo de vídeo, gente, me ajuda aí se inscrevendo, comentando. Isso é muito importante, porque a plataforma entende que o meu conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. E assim, eu gosto muito de gravar para vocês, mas aqui a gente tem objetivos, né, de crescer, de futuramente aí ser monetizado e começar a receber. Isso assim é tudo um incentivo de dar melhor qualidade aqui para vocês, de vídeo, receitas, porque eu aprendi na confeitaria, gente, vendo vídeos do YouTube. Eu não aprendi fazendo cursos caros, não, gente. Eu aprendi aqui no YouTube, colocando em prática tudo que eu ouvia aqui do YouTube. Então, eu acho assim, muito, é um meio muito importante para quem está começando no ramo da confeitaria, gente. É muito necessário para quem faz vídeo no YouTube deixar tudo bem, muito claro,
porque a gente que está aprendendo, a gente precisa disso, né? Precisa de clareza, precisa de algo amplo que a gente possa entender. Então, assim, gente, eu tô gostando muito de gravar aqui pra vocês. Eu tô recebendo muitas mensagens de carinho, porque eu vejo os comentários, eu vejo, assim, que vocês são muito legais, entendeu? Tem muita gente legais. E eu fico muito feliz com cada comentário, falando pra mim continuar, falando que tá gostando, falando de onde de como tá assistindo meu conteúdo e tá, assim, gostando, que gosta de vídeos longos. Gente, isso eu fico tão alegre, sabe, com comentários de vocês. Vocês são muito legais, vocês são tops. É claro que existe aquelas pessoas, mas meia sem sal, né, que comenta algumas coisas, tipo assim, você não tá usando luva, e não entende que a gente que trabalha com confeitaria, a todo momento tá lavando a mão, gente, a todo instante a gente tá lavando a mão. E tem muita gente que comenta, você não tá usando luva e tal, isso não é sinônimo de higiene, não, gente. A gente sabe o tanto que a gente lava a mão aqui trabalhando na confeitaria, né? Eu a todo momento tô lavando a minha mão. Eu termino de passar aí a massa do bolo e fazer, e eu já vou lavar minha mão. E é isso, gente. É dessa forma, mas tem gente que, sinceramente, é uma bênção, né? Mas eu vou terminando aí de fazer, vocês vão vendo, tá bom? Vocês vão vendo aí o processo certinho, como que vai ficar minha massa maravilhosa. Só façam, gente, só façam e me conta aí nos comentários depois, quando vocês fizerem, tá bom? Eu vou deixar aí vocês assistindo todo o processo. Gente, depois de passar com fouet, eu venho com a minha espátula, essa daí de silicone, tá? E vou misturando até o fundo para tirar o excesso de alguma massa que tiver faltando. Agora eu vou mostrar para vocês como eu coloco na forma, tá bom? Para vocês entenderem. Agora, gente, depois da massa ali pronta, ó, eu já coloquei o meu forno ali para esquentar, tá? E eu vou pesar aqui a mesma quantidade em cada forma, tá? Pra daí colocar pra assar. Gente, as duas formas ali pesou 380 gramas e essa daqui pesou esse aqui, ó. Então, praticamente, se eu rapasse mais aqui, daria, né? Os 380 gramas em cada forma. Mas aí varia de cada tamanho de ovos, tá, gente? Isso não é uma quantidade que é sempre essa mesma quantidade. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, entendeu? Depende muito do tamanho dos seus ovos. É por isso que é importante você ver aí o tamanho dos ovos. Aqui vai dar 2 bolos pra mim. Porque assim, eu divido. Vocês veem que eu não encho a forma, tá? Colocar essa quantidade de massa em cada forma. E quando assado, eu divido a massa no meio e fica um disco de massa. Aqui dá 2 discos de massa. Cada forma aqui dá 2 discos de massa. Então, vai me render 2 bolos aqui, tá? Bem, o pezinho aí de 1,1 kg, 1,2 kg, dependendo do recheio, tá? Já fiz a massa lá, agora eu tô fazendo a massa de chocolate, tá? A quantidade de massa eu vou deixar também na descrição, mas eu vou falar aqui pra vocês. A quantidade foi a mesma quantidade de ovos, de açúcar, do líquido, né? Da água com óleo. A essência eu também coloco na massa de chocolate, tá? E de farinha foi 245 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de chocolate. Vocês veem que deu uma diminuída, né? Por conta do acréscimo do chocolate em pó, tá bom? E 10 colheres e 10 gramas de fermento em pó, tá bom? Ou uma colher de sopa, beleza? Vou fazendo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês a massa, tá? Pronta. Essa de chocolate aqui eu fiz 2 de aro 3 e uma de aro 15, tá? Essa aqui eu coloquei 330 gramas em cada forma. E aqui acho que deu 420, se eu não me engano, 430 na forma de aro 15, tá? Como eu não tenho mais forma do aro 13, daí eu tive que colocar aqui na de aro 15, tá bom? Mas daí aqui dá um bolo e sobra mais um disco de massa. Daí eu congelo. Esses bolos, na verdade, pronta entrega, né? Então, já tô adiantando aqui.
E quando sair encomenda de última hora, já tenho aqui pronto, né? Já tenho mais disquinho de massa na geladeira de aro 15 de chocolate. Então, aqui é só mesmo pra complementar. Que vai dar 2 discos de massa, tá? E é isso. Saiu aqui mais um kit de festa. Tem até que anotar o pedido e colocar lá, porque só tem aquele pedido lá, mas já saiu um bolo que eu já falei pra você, mostrei e prestei com vocês. E saiu mais um kit de festa, gente. Eu tô esperando a cliente mandar o sabor que ela vai querer. Ela já até pagou já a metade do valor, porque assim, eu trabalho com 50%, tá? Do valor, independente se a encomenda for pro dia, eu trabalho assim. Porque evita de você ganhar um trote aí, né, de alguém, né, da pessoa querer sacanear com você, né, de pedir as coisas e não ficar, porque já aconteceu uma vez aqui comigo, não foi muito bom, ainda bem que o bolo era pequeno, a gente comeu aqui, deu tudo certo, mas assim, quando isso acontece, gente, é frustrante, porque você tem todo aquele trabalho, toda aquela, né, expectativa, daí o cliente vai lá e sacaneia com você assim, não dá certo, né, então, ela já pagou aqui os 50% do valor, né, que eu sempre cobro, independente se é conhecido ou não. Quando é os clientes antigos, gente, realmente eu não cobro, tá? Porque a gente confia, né? Tem aquela certa confiança. Mas, assim, ela pediu um kit festa do bolo personalizado, docinhos e cupcake. Eu já tenho cupcake pronto, já tenho massa de brigadeiro posicionada ali pronto. Tenho massa de ninho pronto, mas o sabor que ela pediu dos ninhos foi de sabores gourmet, né? Que foi de ninho com surpresa de uva e ninho com Nutella. Foi os sabores que ela pediu. 25 unidades só. E eu já tenho massa pronta ali, que eu faço pro meu delivery, né? Eu vou usar ela primeiro, né? Pra não estragar, né? Porque eu não vou ter delivery hoje e nem amanhã. E vou fazer mais brigadeiro agora pra colocar na placa porcionadora, pra tá ali o tamanho tudo certinho, pra quando sair aqui de festa já tá ali pronto na geladeira, tá? Congelado. Eu tenho brigadeiro lá, que eu usei até ontem pra encomenda do bolo, da encomenda que saiu de última hora, até mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu deixo congelado, tá? A gente não estraga, tem a durabilidade aí certinho aí, de boa, aí 3 meses, tá? Congelado, feito assim certinho. Assim que eu faço, esfria, já coloco no congelador, não deixo fora da geladeira, tá? E agora eu vou fazer 2 receitas. Na minha placa tem 104 furos. Daí eu coloco 2 leite condensado e a metade de um. Daí dá certinho na placa, tá? 2 leite condensado e 2 creme de leite. Eu vou colocar a margarina, gente, pra adicionar mais gordura aí no nosso brigadeiro, porque eu tô bem segura com esses leite condensado. E, sério, é muito triste, assim, dessa questão aí, né, do teor da gordura estar diminuindo nos leite condensado. Esse da Piracanjuba ainda tá 6% de gordura, mas eu não confio muito. Já esse de Santa Clara, o creme de leite é 17%. Eu gostava daquele da Piracanjuba, que era de 20%, mas até isso já diminuiu. Então, assim, é complicado, tá muito complicado. Além das coisas estar extremamente caras, a qualidade está diminuindo, gente. O que é isso? O que é isso, Brasil? Mas é assim, a gente tem que se adaptar, tem que se inovar com as novas tendências aí, com os novos produtos, e é isso. E eu vou colocar uma colher de margarina, tá? Eu uso a margarina mesmo, não uso manteiga, no nosso brigadeiro, pra ele ficar no ponto perfeito, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Tô mostrando pra vocês aqui o ponto que eu uso o meu docinho, tá? Na panela mexedora. Ó, vocês veem que quando ele gruda ali bem aqui no cantinho, ele não segura. É esse o ponto que eu vejo, tá bom? Aí ele fica todo assim, bem junto assim, o monte, sabe? É assim que eu identifico o meu docinho, tá bom? É bem simples. Mas é isso aqui, você tem que saber o ponto certinho, senão você meio que perde, né? E aí, eu vejo assim, tá bom, gente? Eu vou colocar na minha placa ali agora. Gente, acabei de colocar o desmoldante aqui na minha placa. E a minha placa é essa aqui, ó, de 10, tá? 10 gramas. E esse aqui é o desmoldante que eu uso aqui, tá? Aqui está branco aqui, mais, né, o recheio aqui de leite em pó. Eu vou estar adicionando aqui na nossa placa, tá? Depois eu mostro pra vocês, porque daí eu não consigo gravar e colocar aqui, tá? Tá muito quente. Mostrando pra vocês o jeito que eu coloco na minha placa, tá?
Vou tirando aos poucos aí da panela pra facilitar aí, não ficar tão pesado, tá bom? Eu comprei, na verdade, meu esposo comprou essa placa porcionadora no Mercado Livre, tá bom? Eu não tenho o link aqui, porque foi ele que comprou, tá bom? E aí vocês vão vendo que tem uma espátula, essa espátula vem junto. O único defeito que eu acho dessa placa é porque a parte de baixo é do tamanho da placa. E assim, eu acho que teria que ser maior, né? Porque ela fica, se você não segurar, ela fica andando. E aí fica ruim tem que ficar segurando bem firme ela pra não ficar andando e sair dos lugares da plaquinha de baixa. Mas fora isso, eu acho ela ótima. Untando bem com a desmoldante. Só que esse meu desmoldante aí, ele tem algumas falhas, porque assim, eu não consigo, ele não desce direito, porque às vezes quando não tem o desmoldante, eu faço com desmoldante caseiro mesmo, faço com a margarina, né? Aí ele sai bem fácil, mas esse desmoldante ele sai, mas assim, tipo, não sai sozinho. Vocês vão ver aí o que eu tô tentando explicar, tá? Limpo bem a minha panela para não ficar nenhum excesso de brigadeiro. E eu vou mostrar pra vocês aí retirando da placa, tá? Aqui, gente, ó. Acabei de posicionar. Aqui não ficou completa aqui esses os últimos furinhos, tá? Acredito que vai faltar aí uns 4 furinhos, então deu exatamente 100 docinhos. Porque daí esses aqui que não estão completos, eu vou juntar os pedaços até dar 10 gramas, tá, gente? E é isso. Ficou assim. A massa do bolo da massa branca ficou pronta, tá? O de chocolate ainda tá assando, que demora um pouco, né? E foi depois que eu fiz. Tá bem quente, tô pegando aqui com o pano, ó. Ele fica metade da forma, tá? Aí eu divido essa massa em 2 discos, cada um, e fica certinho. Aqui é o recheio de ninho que eu fiz mais cedo. E a cliente pediu... O de última hora pediu massa branca recheio de brigadeiro que eu tenho pronto na geladeira, então eu vou só rechear. Mas antes eu vou decorar um bolo para as 2 horas, das 2h50, porque eu vou levar meu filho no karatê. Daí eu vou ter que decorar esse bolo antes, então eu vou ter que cuidar aqui rapidão. Não sei se eu vou deixar o bolo recheado antes, mas se eu deixar eu trago aqui pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês eu tirando os docinhos. Ó, aí tem esse negócio aqui, pra caso o docinho não sair, a gente empurrar, tá? As cavidades. Geralmente não sai todo, mas daí eu vou tirando. Ó, tipo, não sai quase nada, né? Aí eu vou empurrando. Às vezes sai, às vezes não sai. Quando é pra me gravar, daí não sai, né? Eu acho tão satisfatório quando aqueles vídeos que as meninas fazem, aí vai puxando e vai saindo, sabe? E aqui eu não deixo esfriar muito, tá? Ele ainda é morno, eu tiro. Eu não sei se é esse desmoldante, que não é muito bom, sabe? Mas ele quase não sai. Tenho que tirar com a espátulazinha. Mas é assim que eu faço. Eu guardo, gente, eu vou colocando em bandejinhas assim, pra me armazenar na geladeira, tá? Coloco 5 fileiras em cada espaço, pra daí eu saber que é mais fácil de contar. Eu vou fazer aqui em tudo, gente, pra guardar. Daí depois eu mostro pra vocês o decorrer do vídeo, tá? Gente, assou aqui todas as massas, ainda não recheei nenhum bolo. Só vou decorar agora o bolo retangular, que já tô bem no horário. Gente, aqui já são 2h30, 2h40 da tarde. E eu tenho que decorar bolo porque eu tenho que entregar 3 horas. E eu tenho que levar meu filho ainda no karatê. Então, tá corrido, tá bem corrido. Ó, já coloquei o recheio aqui.
E o meu bolo tá aqui. A decoração não é tão complicada, né? Por ele ser também um bolo retangular. Peraí, gente, eu vou tirar ele aqui. Como eu coloquei no congelador, ele tá firme. Aí eu vou colocar ele assim, porque essa parte aqui tá um pouco mais alta do que essa. Às vezes é quantidade de recheio, aí ele fica mais firme. Daí eu vou decorar ele aqui pra mim entregar e já correr, porque eu tenho que levar meu filho no karatê. Tem que fazer um tanto de coisa ainda. Então, bora aí para o primeiro bolo desse dia decorado, né? E assim, esse bolo é um pouquinho mais chatinho de decorar, o retangular, porque daí você tem que acertar todas ali as quinas. É mais trabalhoso, é mais complicado, porque as quinas que, se você não deixar certo, a esquina vai ficar aparente, né? E ainda mais como é bolo de chocolate, se não ficar, se não terminar e fizer um acabamento certinho, fica muito feio, tá? Parecendo a parte preta do bolo. E eu fui fazendo aí com o bico 32, gente, eu uso bastante esse bico, tá? Pra fazer aí os trabalhados mais simples, o bico 32, tá? Super indico aí vocês investir nesse bico, porque faz vários trabalhos, tá? Eu gosto de usar ele não é tão grande e também não vai muito chantilly no bolo, né? Eu acho que muita gente não gosta muito de chantilly e os meus clientes são bem sinceros comigo, tá? Quando pedem encomenda, sempre fala, Fran, se você puder diminuir no chantilly pra mim. Então, tipo assim, quando essas pessoas fazem esses pedidos, eu trabalho de uma forma especial. Vou tentando no máximo não colocar muito chantilly. Mas tem cliente que manda inspirações de bolo que vai muito chantilly. E eu sempre falo pra ele, olha, não tem nenhum problema, porque essa decoração ela vai muito chantilly. E tipo assim, a Maria fala, não, tudo bem. E assim, a gente vai e trabalha de acordo com o pedido da cliente, né? Se ela pedir assim, a gente faz assim e tá tudo certo. Essa cliente pediu essa inspiração de um bolo que eu já tinha feito, ela viu no meu Insta e pediu. Inclusive, eu vou deixar aí pra vocês o meu Insta, pra vocês ir lá me acompanhar, tá? Eu posto, assim, as coisas sobre delivery, os valores, se vocês gostam de acompanhar essas coisas, gostam de ver, se basear nos meus valores, eu sempre posto os trabalhos lá de primeira mão, tá? Então, vai lá, me acompanha lá, vou deixar aí o arroba para vocês lá me acompanhar. Vou gostar muito de ter vocês mais pertinho de mim no dia a dia, né? E é isso, gente. Eu vou aí alisando conforme eu vejo a necessidade aí. Ficou bem bonito o alisamento. É paciência, tá? Aí eu acelerei um pouco o vídeo, mas é trabalho de paciência. Esse modelo desse bolo é tipo um vintage cake, tá? Isso aqui é, no caso, no bolo retangular, né? Mas ficou bem bonitinho. Só o que ficou faltando aí foi as fitas. Mas não tinha inspiração, né? Eu também não coloquei. Como eu tava muito apressada, eu também não coloquei, tá? Mas iria ficar bem bonitinho a fitazinha, né? Era a inspiração que tava no bolo, tá, gente? Então eu segui igual tava no bolo. Já tô editando esse vídeo 1h da manhã agora. E eu tô com a voz meio assim, porque eu tô bem cansada, tô com sono. Às vezes, algumas pessoas pensam que é só gravar e jogar aqui, né? Mas não, gente, tem todo um trabalho, é muito trabalhoso editar. Você tem que ver aí certinho onde que você pode estar acelerando, mudando. E é isso, eu vou mostrar o resultado do bolo pra vocês, tá? Gente, tá prontinho aqui o nosso bolo. Deixa eu correr, porque já está no meu horário. E eu quis mostrar pra vocês aqui o peso, ó. 275. Foi o peso do nosso bolo. Pra esse chantilly eu usei esse aqui, ó. Da Iceberg, eu gosto muito. A pigmentação deles é muito boa. E é isso, gente. Deixa eu cuidar. Atualizando vocês. Hoje eu acordei somente com essa encomenda pra hoje.
E aqui já temos 5 encomendas já. E essa daqui eu vou tirar que ela já foi, ó. Acabei de entregar, foi aquele bolo que vocês viram a decoração aí. Já entreguei pra ela. Agora só falta essas 4 encomendas. Eu vou rechear ainda as 4. Essa aqui acabou de chegar esse pedido. Agora são 3h10 por aí. E é pra 5 horas o bolo, então eu vou rechear ele primeiro. Porque ele é com morango, né? E eu vou colocar um pouquinho só no congelador. Quando vai com morango, gente, não pode deixar muito tempo no congelador. Eu vou deixar só um pouquinho, só o tempo dele esfriar mesmo. Aí depois eu vou descer ele e vou decorar. E é isso, gente. Vou fazer aqui, eu vou rechear esses bolos aqui e depois eu venho com a decoração, tá? Gente, vamos começar aqui a decorar já o nosso segundo bolo de hoje. Esse aqui é aquele que a cliente pediu para 5 horas, gente, mas eu dei uma atrasada aqui. Mas eu já falei com ela, agora já são 5 horas e agora que eu vou começar a decorar o bolo. Mas eu já falei com ela, tá? E esse bolo aqui é a massa mista, porque era que eu tinha aqui, né? A massa mista, que é a massa branca com a massa de chocolate. O recheio é de ninho com morango. E tá aqui, ó, soltou farelinha, aí eu vou tirando assim com o pano molhado, pra daí começar a decorar. Eu não faço pré-camada, tá, gente? Eu vou decorar aqui com vocês. Eu vou acelerar o vídeo pra não ficar, né, um vídeo tão longo. Mas se eu precisar dar algum detalhe pra vocês aí, eu narro pra vocês, tá? A decoração desse bolo, gente, foi bem simples. É um bolo que tava bem em alta até um dia desse, mas agora já o pessoal não tá mais pedindo tanto. Mas essa cliente viu também no meu Insta e quis fazer um igual, tá? Por isso que é a importância de você sempre postar os seus trabalhos, porque os seus clientes vão lá, conhecem seu trabalho, às vezes vai encomendar um bolo e vê as suas próprias inspirações, tá? Esse bolo eu fiz aí a cobertura, primeira cobertura de chantilly branco, tá? Tava bem hidratada esse chantilly no ponto correto. E sempre limpo muito bem a bandeja antes de começar o trabalho em bicos ou espatulado mesmo. Eu tava mostrando aí esse corante soft gel, que foi a primeira cor. Foi o tipo um degradê de cores. Primeiro essa cor mais fraca e depois a cor mais escura, que é esse detalhado aí, espatulado aí no rodapé do bolo, tá? Aí em seguida eu já coloquei o meu chantilly mais escuro aí, tá? O corante da Soft Gel também, esse efeito aí mais escuro, tá bom? Eu gosto muito dessa marca da Soft Gel, tem a pigmentação muito boa. Eu gosto muito, tá bom? Em seguida, em cima aí, na quina do bolo aí, na parte de cima, eu fiz esse detalhado aí em dourado, que eu acho assim um charme. Não tinha na inspiração, mas eu agreguei aí, ficou muito lindo. Olha só o resultado. Vejam aí o resultado do bolo. Gente, aí já tava no terceiro bolo. Eu nem falei nada com vocês, que eu tava bem apressada mesmo. Só que eu tô com um problema muito sério de memória de celular. E esse bolo não gravou, gente. Ficou tão lindinho a decoração. Aí eu tive que fazer um limpa depois de decorar ele, pra mim poder mostrar pra vocês aí o resultado dele. No final eu vou mostrar como que ficou o kit festa, porque daí foi do kit festa que saiu de última hora, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado dele agora. Tá aqui o bolo pronto, gente. Tô com um sério problema de memória do celular, então eu não consegui gravar. Mas eu vou terminar o restante aqui desse kit e mostro pra vocês. Gente, o nosso quarto bolo de hoje. Vamos decorar. Então vamos lá para mais uma decoração, gente. Esse bolinho ficou bem bonitinho. É um dos mais bonitinhos que eu fiz desse tema aí. Foi da princesa, né? Vocês vão ver no final. Eu esqueci até o nome da princesa agora. Mas aí essa espátula, gente, eu não tenho a numeração, porque foi um kit que eu comprei, tá? Já tem bastante tempo. E tem esse efeito aí, o kit de espátula, mas fica muito lindinho. O meu chantilly estava no ponto correto de hidratado, tá? Então tava bem aí, bom de hidratar. Ele vai trabalhado de bico e eu nem sei se eu consegui gravar todo ele pra vocês. Como vocês sabem, aí já falei, tô com memória
Tô com problema sério aí na memória do celular, tem que todo o tempo tá limpando, né? O celular, já apaguei várias fotos. Fiz um limpa para poder gravar para vocês vídeos longos também, porque daí requer muita memória, tá? Então, gente, espero que vocês valorizem aí todo o meu esforço aí para poder estar gravando para vocês, tá? Depois desse bolo aí teve só mais um, e aí eu finalizei o vídeo com vocês, mas foi tão corrido nesse dia, gente, porque vocês viram que eu não tinha nenhuma encomenda. Esse aí foi a única encomenda que eu tinha, esse bolo aí. E assim, foi bem corrido, mas graças a Deus, glória a Deus, a gente tá cada vez mais crescendo aqui. E eu fico muito grata por isso, porque eu tô vendo a mão de Deus em tudo na minha vida, no que Ele tá fazendo prosperar cada vez mais. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tá me proporcionando, tá, gente? Gravei um pouco pra vocês aí, eu fazendo as rosetinhas, tá? Eu pressiono e giro ao redor aí do bolo, tá? Ao redor da roseta, pra ficar esse detalhe bem bonitinho. Fica perfeito aí. O bico 32, como vocês viram aí, eu uso bastante o bico 32 e um M também, tá? É importante vocês terem essas duas numerações aí de bico na confeitaria de vocês, que daí vai te dar resultados lindos de trabalho de bico. E é só treinar, gente. A prática leva à perfeição, mas daí você tem que treinar bastante, tá? Pra você ficar bem craque aí nesse trabalhado de bico. Daí no final eu mostro pra vocês. Gente, eu vou decorar aqui o último bolo. E este bolo, gente, eu vou deixar a foto dele aí. Assim, vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse bolo, essa decoração, né? Que o mais difícil vai ser fazer esse textozinho aí que tem, né? E eu vou só decorar o bolo, gente, e eu vou finalizar, eu vou ter que ficar olhando pro celular, tá? Então, eu vou decorar o bolo aqui. Quando eu for colocar as pérolazinhas pro texto, eu vou ter que desligar o celular, por conta que eu vou ter que olhar as posiçãozinhas de cada pérola, tá? Esse barulho aí do fundo é os meus filhos. Então, relevem aí o barulho. Se você chegou até aqui, me fala de onde que vocês são, pra me saber até onde o nosso vídeo está indo, tá? Pra me mandar um beijinho todo especial pra vocês. E agora a gente vai começar com a decoração, vai ser somente o chantilly branco. Depois eu vou estar tingindo ele com o pó para decoração na cor azul. Vou mostrar pra vocês. Um pouquinho na boca é tão bom. Gente, olha só o bolo como ficou. Ficou parecido com a foto que eu coloquei, inspiração. Ó. Vou entregar cliente, já quer. Gente, o bolinho ficou assim, ó. Da princesa. Olha só que lindeza. Olha, eu fiz um detalhezinho com bico folha, um minizinho. Mas ficou assim.
Falta terminar as outras encomendas. Não tá focando. Encomendazinha prontinha aqui, ó. O cliente já tá vindo retirar. Ó. Olha só isso, gente. Que lindeza. E foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, um comentário pra mim que eu vou estar respondendo vocês, tá? Digam de onde vocês são, pra mim ver até onde meus vídeos estão indo. E um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!